E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Esta é a menção, primeira fome. Para quando ela se dá uma segunda vez, nos dias de Isaac, Deus não repete com Isaac e havia feito com seu pai Abraão. Ele não tem compromisso em agir com um, mesma maneira como age com outro. E tem métodos que lhes são próprios e são particulares. E é interessante porque há momentos, e eu disse isso na introdução, quando Deus nos abençoa por herança, quando Deus cria uma resposta que é pessoal. Nesta realidade aqui, vejam como Isaac decide se comportar quando chega a Gerar. Eu disse aqui ainda há pouco, existem coisas que eu estou usufruindo hoje, que foram trazidas à minha vida como resultado de intercessões e orações anteriores. Você que crê nisso, levante a mão e diga amém. Só se você crê. Só se você crê. E é interessante que a minha fonte de bênçãos, escute o que eu vou dizer, tem duas origens. A minha primeira fonte de bênçãos, Jaqueline, pode se originar daquilo que eu crio. Minha segunda fonte de bênção pode se originar daquilo que eu recebo e que desejo restaurar. A minha primeira fonte de bênção pode se originar de uma criação dela. A minha segunda fonte de bênção, Tati, pode se originar de uma restauração. Não é interessante isso? Eu decido aproveitar material que já havia sido usado anteriormente. Você sabe o que é um tombamento do patrimônio nacional? É claro que sim. Não. Geralmente um tombamento é um prédio. Você adquire, ele está até à venda, você tem direito de comprar. Você, ao comprar e ao preencher o contrato, você é avisado que aquilo é patrimônio nacional. Vou dar um exemplo bem nosso aqui, está aqui pertinho, 50 minutos. Você deve levar 1h30, eu levo isso 45 minutos. Está aqui no... Você é avisado que você não pode demolir, por exemplo. E tombado não quer dizer demolido, não. Não nesse caso aqui. Você não pode desfazer a arquitetura original, o desenho original. Você pode pintá-lo, você tem que manter. Você só pode restaurar. A igreja, a Assembleia de Deus de Lourdes, pastor Helder, é horrível aquela santaiada dentro. Aqueles vitrões, vitrados. É tombamento de Lourdes. Ele pinta e ele mantém, ele não pode mexer em nada do original. Há momentos quando eu e você somos motivados pelo Espírito de Deus a crer que vale mais a pena restaurar do que começar. Eu vou começar a profetizar aqui.
Aleluia. Interessante isso daqui, porque a Bíblia diz que Abraão, por ser peregrino, mesma forma que Isaac e que Jacó, não é o caso de José, ainda que ele seja peregrino no Egito, ele vai morrer lá. Ao entrar no Egito, ele não sai mais, e vai para lá aos 17 anos e permanece, parece que até os 110 anos de idade. No caso aqui, Abraão havia ido a Gerar. Quando a Bíblia diz que Abraão chega em Gerar, a Bíblia diz que Abraão começa a cavar poços, e Deus o faz prosperar ali, e a cada poço que Abraão cavava, dava um problema. A Bíblia diz que depois da morte de Abraão, e eu li isto no capítulo 26, os filisteus vêm e decidem apagar a história de Abraão da terra. Sabem o que eles fazem? Eles começam a entulhar poços, entulham tudo aquilo que Abraão havia cavado. Eles tentam apagar todo vestígio da história de Abraão, todo vestígio da passagem abençoada de Abraão por Gerar. Só que o tempo passa, e agora Isaac vem na mesma pisada do pai, e passa por aquele lugar, e os versículos 15 e 18, vejam comigo, dizem assim, escutem: e todos os poços e os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. 18, e tornou Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o chamara seu pai. A Bíblia declara que Isaac, ao invés de criar, ele decide restaurar. Louvado seja o nome do Senhor. Há respostas de Deus, irmãos, que vão chegar de coisas que você já julgava perdida, enterrada, esquecida, roubada, tomada. Escutem, hoje à noite, aleluia, Isaac via algum proveito em restaurar ou resgatar alguns valores que já se achavam perdidos. Sabem por quê? É porque Deus não descarta, Deus recicla. Louvado é o nome do Senhor. Diga para quem está ao teu lado, você já sabe disso, no mundo de Deus não há nada descartável, tudo é reciclável. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Coisas que você botou a mão aqui e que desfizeram e que refizeram e que te tomaram, que Deus esta noite me orienta e me ordena a te dizer que a grande resposta final vai se levantar dali. Louvado é o nome do Senhor. Olhe para quem está ao teu lado e diga: olha, você deixou alguma coisa feita e que tomaram, entulharam, mas Deus vai te dar oportunidade de refazer e recomeçar dali. Assim diz Senhor.